programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mais uma vez, nós estamos aqui, na presença de Deus. O Deus que fala conosco por meio da sua palavra. Nós estamos vivendo uma experiência de leitura orante da palavra de Deus, meditando essa palavra e colhendo frutos, rezando com essa palavra. Estamos estudando o Evangelho de São João. Vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para nós darmos sequência ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Então anota o texto que nós vamos meditar hoje. O texto está em João, capítulo 11, versículos de 45 a 57. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 57. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam ver Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado a seguinte ordem: se alguém soubesse onde Jesus estava, devia comunicá-lo para que o prendessem. Era importante que Jesus permanecesse até o tempo oportuno para que pudesse dar a vida e reunir até as ovelhas dispersas. Assim como ele já tinha dito, né? Existem ovelhas que não estão no meu redil, elas vão ser alcançadas. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, toda a salvação, não só para o povo judeu, mas para os pagãos. Mas vamos aqui. Veja só, muitos judeus que tinham ido, versículo 45, à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos estavam acreditando. Isso se tornou uma ameaça. Alguns, porém, versículo 46, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. O chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiam: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Veja só, o povão acreditava, mas a liderança não. Nós que estamos na liderança precisamos estar atentos a esse episódio, essa realidade. Muitas vezes a gente endurece o coração, endurece a mente, tem a dura cerviz, não percebe o movimento de Deus, aquilo que Deus está querendo fazer, aquilo que Deus está falando. Às vezes atrapalha até mesmo aqueles que querem acreditar com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso precisa nos alertar. Então, o que vamos fazer? Ele está convertendo muita gente. Versículo 48, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e nossa nação. Parece que esse detalhe que João deixa aqui é até uma ironia.
A nação vai ser destruída sim, o templo vai ser destruído, mas não porque Jesus continuou fazendo milagres, mas porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Ali é uma correção, ali é uma ação já anunciada por Jesus, que aconteceria porque eles rejeitaram a salvação. Então eles vão ver o templo destruído, a nação incendiada, os romanos que vão ali fazer toda a atrocidade contra eles, porque eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram a salvação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano disse-lhes, vós não entendeis nada, não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Veja só, aquele que era o sumo sacerdote tem uma moção profética, um entendimento profético. Jesus vai morrer por toda a nação, Jesus vai morrer por toda a humanidade, Jesus vai pagar o preço dos nossos pecados. Então ele tem uma visão profética, sem perceber que está tendo, mas ele era o sumo sacerdote, então existia uma ação, uma graça de Estado sobre ele. Caifás não falou isso por si mesmo, mas João vai dizer, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Gente, como que líderes religiosos que têm na sua lei mosaica o mandamento de não matar, decidem matar alguém? Porque na cabeça deles, eles estavam vendo Jesus como uma ameaça à estrutura humana estabelecida na religião judaica. Não que a religião judaica não era inspirada. Jesus é judeu, ele é do povo judeu, mas é porque eles criaram estruturas humanas e as estruturas humanas confortáveis estavam para desabar por conta daquele que foi enviado pelo Pai, que era esperado das nações, não ter sido acolhido pelas lideranças religiosas. Por exemplo, ressuscitar Lázaro e dizer da ressurreição do último dia era uma agressão à ideologia dos saduceus. Então perceba que as estruturas e ideologias humanas são corruptíveis e corrompedoras. Elas corrompem as pessoas. E Jesus vem para quebrar essa estrutura. Por isso, Jesus não mandava mais em público no meio dos judeus, mas fora para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. Jesus, ele se afasta, ele deixa com que aquilo que eles estão tramando aconteça no tempo previsto, mas ele continua ali ensinando os seus discípulos. Versículo 55, a Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuravam ver Jesus e no templo comentavam uns com os outros, que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o prendessem. Aqui nós devemos fazer uma escolha, eu e você. Que escolha é essa? Acolher ou não Jesus? Acolher ou não a sua palavra? Assumir ou não aquilo que ele veio trazer, a salvação? Nós somos livres. Nós recebemos o livre-arbítrio. Aqueles homens eram livres, aquele sinédrio era livre para querer ou não assumir a palavra de Jesus, assumir que ele era o Messias, assumir que tudo aquilo que ele veio trazer era para transformação, era para a vida em abundância, a vida em abundância que nosso Senhor deseja que nós vivamos e que nós experimentamos. Você e eu temos algo que Jesus deixou, o livre-arbítrio. E deixa eu dizer para você, Jesus não pode ser escolhido somente pela metade. A palavra de Jesus não pode ser relativizada por mim e por você. Eu só acolho aquilo que eu acho que eu tenho condição. Não, eu tenho que acolher a palavra toda. Aquilo que eu ainda não tenho condição, eu vou trabalhar espiritualmente nos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, na oração pessoal, na vigilância, para que eu coloque em prática. Deixa eu dizer, o Evangelho não vai ser adequado a esta geração. Esta geração tem que se adequar ao Evangelho. Ainda que existam pessoas que queiram fazer isso, mas elas não têm autoridade de colocar-se acima do Evangelho para agradar os homens. Paulo vai dizer, se o meu ministério fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Ainda que um anjo descesse do céu
e vos anunciasse um outro evangelho diferente desse que nós vos anunciamos, que ele seja excluído, que ele seja anátema. Nós não podemos adequar o evangelho para agradar as pessoas. Ainda diz São João Paulo II que nós tenhamos que voltar a ser 12, nós não abriremos mão da verdade. Jesus não abriu mão da verdade que ele veio anunciar. Jesus não abriu mão para agradar autoridades religiosas, pecadores, pessoas importantes ou pessoas que não são importantes, mas adequar o evangelho para que a vida daquela pessoa continue do mesmo jeito. Não, o evangelho é para mudar a vida. Ainda que nós acolhamos todos os pecadores, o evangelho é para mudar a vida, não é para deixar as pessoas do mesmo jeito. Ah, tá bom, fica assim desse jeito, a nossa igreja é acolhedora, ela é acolhedora, mas ela acolhe para mudar, para transformar. E é assim o evangelho. Vamos colher a mensagem de Deus para nós? O evangelho não pode ser relativizado, ou seja, aplicado somente na forma que seja agradável aos homens do nosso tempo. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser vivido na sua integralidade. Se alguém não consegue em algum aspecto vivê-lo, deve pedir ajuda a nosso Senhor, ao Espírito Santo e aos homens e mulheres sábios e experientes da igreja. Nós não negociaremos o Evangelho de Jesus com o mundo. Não há possibilidade de mundaneizar o Evangelho. E se nós mundaneizamos o Evangelho e a igreja, nós somos traidores de Jesus Cristo. Vamos rezar? Senhor, nós precisamos viver o Evangelho na sua integralidade. Não só aquilo que me agrada, aquilo que me apetece, aquilo que eu consigo, mas principalmente aquilo que me provoca a conversão, a mudança de vida, a uma radicalidade, a romper com todas as estruturas do sistema desse mundo. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Aqueles fariseus, mestres, doutores, aquele sinédrio se reuniu para matar o Senhor porque eles não queriam aplicar o seu ensinamento na vida, na estrutura que eles estavam vivendo de corrupção. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Ainda que um anjo descesse do céu, diz o apóstolo Paulo, ensinando outro evangelho, ele deveria ser excluído. Nós não aceitaremos, eu não aceito, Senhor Deus, corromper o evangelho. Eu preciso que o evangelho transforme as minhas corrupções, me liberte das minhas corrupções e me faça cada vez mais viver uma vida totalmente alinhada e adequada ao seu ensinamento e à sua santa vontade, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. É isso, não podemos deixar com que o mundo entre e destrua aquilo que nosso Senhor estabeleceu como coluna vertebral, como instrumento salvífico para nós. Nós seremos salvos se vivemos o Evangelho. Ponto final. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.